Boa noite, pessoal. Então, eu sou Cristina Camargo e eu estou fazendo essa live pela Conectar e esperar as pessoas irem chegando. Eu vou estar hoje falando sobre as crenças e como que elas influenciam a nossa vida. E vocês deixam uma frase bem bacana aí que a Conectar vai estar sorteando amanhã uma bolsa de 50% para o curso básico do Theta Healing que vai acontecer esse final de semana. E esperando as pessoas irem chegando. Como é que tá o som aí, gente? Tá bem? A imagem tá chegando bacana aí? Então, eu vou começar, falando um pouco sobre o que é crença, E eu vou voltando, também aqui de vez em quando para que a gente vá entendendo, fazendo as conexões. Tem muita gente, inclusive, falando, que crença é aquilo que a gente acredita, Que se você tem uma fé, isso é uma crença. Isso é também. O ponto que é mais importante a gente saber, que quando a gente fala de crença, e dentro do Theta Healing, quando a gente fala que é importante cancelar crenças que são limitantes e que bloqueiam a nossa vida e substituir por crenças positivas, aqui nós vamos entender as crenças num sentido muito mais ampliado. Que a gente vai começar a ver crença como frequência. O que seria isso? Você pode receber crenças em vários níveis, então não necessariamente é algo que está aqui no consciente e é algo que você acredita. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu gosto sempre de contar a minha experiência e até os meus 28 anos eu vivenciei muita relação de rejeição e eu não conseguia entender por que aquilo acontecia. E o que eu fui perceber, depois de muito trabalho, de pesquisa, de busca, de autoconhecimento, que eu tinha recebido essas impressões. Então a gente vai ver também que crenças são impressões, são frequências que nós absorvemos durante alguma experiência. Então, durante a gravidez, eu sou a quinta filha, Então vocês imaginam se quinta filha é desejada, gente? É mais uma boquinha aí para comer e mais um trabalho. Então, naquele momento, em algum momento que a minha mãe teve uma sensação, nossa, agora mais um, essa impressão entrou no meu sistema e de alguma forma ficou como um registro e nós, espelhamos isso na vida. Nós somos frequências. Na verdade, se a gente pudesse ter uma clareza assim, nós somos como perfumes mesmo, A gente vai para a vida espalhando essa frequência e é o que a vida traz de volta para nós. Rick, chegando aí, boa noite, querido. Que bom que você tá aqui. Pati, todo mundo aí. Então, crença seria, gente, se a gente fosse designar exatamente, seria um programa, Um download de alguma frequência que você recebe nas suas relações e isso fica impresso no nosso sistema, Nós, na verdade, somos programados, e programáveis. Então, hoje eu venho trazer para vocês uma reflexão sobre quais são as crenças, que estão predominantemente na sua vida hoje. E é muito fácil você perceber isso. É só você olhar realmente para a sua vida, para todas as áreas da sua vida e observar, como que estão essas áreas. Você se sente uma pessoa plena, realizada, feliz, Seja nos relacionamentos, seja na vida financeira, em todas as áreas. Aí você se sente uma pessoa criativa, inteligente e tudo que de alguma forma o que você está vivendo tem a ver com as suas crenças, Então, Tereza, não é só o que a gente acredita, É também, mas é mais do que isso. São frequências que você recebe, Se você está dentro de um relacionamento e a pessoa está sempre falando algumas coisas, às vezes você não acredita nisso. Mas se você tiver com a frequência baixa, com a energia baixa, com a autoestima baixa, isso entra em você, Se você tiver, por exemplo, muitas crenças de que você tem que agradar as pessoas para ser amada, você muitas vezes vai absorver, padrões ou crenças da pessoa que está com você
e às vezes sem perceber. Às vezes você pode receber crenças quando você está dormindo, né? Então, vai muito além disso. E hoje eu tô aqui também para responder perguntas que vocês achem pertinentes para esse tema. E é muito importante lembrar que desde Buda, 5.000 anos, né, ele dizia que os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Então, é muito importante que a gente observe a cada momento qual é a frase que eu tô falando, sabe? O que eu repito também na minha vida e às vezes sem nem me dar conta. Porque essas falas, né? Por isso que tem aquela frase bíblica que fala que é mais importante, não é tão importante o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca. Porque se você começar a se observar, a se auto-observar, você vai ver que você repete muitas frases que os seus ancestrais falavam. Exatamente, é muito mais do que isso, né? Vai além. E o que é importante? Que nós temos dentro do Theta Healing, a gente fala que nós temos vários níveis de crenças. Basicamente, nós temos 4 níveis onde as crenças são criadas ou onde as crenças são alojadas, né? Então, nós temos o que a gente chama de nível central ou nível primário, que são as crenças que a gente recebe ou essas impressões que vão impregnando o nosso ser, porque é isso, é como se fossem carimbos que vão sendo colocados na nossa pele, no nosso sistema, e nós começamos, é como se fossem filtros. E isso, a nossa frequência passa através desses filtros, que são essas crenças, e vão plasmar a nossa realidade, né? A física quântica já está provando que o observador, ele muda a frequência de energia, de onda para partícula e de partícula para onda. O que seria isso? Nós criamos a nossa realidade, nós materializamos ou desmaterializamos através da nossa observação, das nossas crenças. Então, no nível primário, você vai estar criando crenças desde o momento da sua concepção, ainda dentro do ventre da sua mãe, você vai estar absorvendo essas impressões, dependendo de como ela está vivendo esse momento, né? Você vai estar absorvendo essas crenças. Você também, durante toda a sua infância, você vai estar recebendo as crenças familiares, né? Aquela fala, você vai na escola e a professora, no momento que você está com alguma dúvida, a professora pode falar: nossa, menino, mas né, você é lento, você é burro. E isso vai impregnando o nosso sistema e até o momento atual. Então, o que acontece? Nós evoluímos. O ser humano evolui porque ele é influenciável. Então é muito importante a gente ter essa clareza, que nós precisamos escolher realmente, né, ao que a gente se expõe. Então, se você fica assistindo o Jornal Nacional, essas notícias pesadas, o que acontece? Isso está criando crenças, mesmo que você acha que não. Você senta ali desavisado e está lá todo aberto e começa a receber essas notícias que são... falando que o mundo, né, tá difícil e cuidado com isso, cuidado com aquilo, você já sai pra rua, né, assim, tenso, e o que acontece? Você vai ficar provavelmente mais exposto a vivenciar essas tragédias porque você fica disperso, você não tá ali presente no seu centro. É muito importante a gente lembrar que quanto mais você tá centrado, que você tá calmo, mais você tem a possibilidade de e mudando a sua realidade, né? Então, nós temos crenças genéticas, nós temos vários downloads que chegam para nós através dos nossos genes. Então, é muito importante também a gente ter essa consciência e buscar recursos para se limpar. Porque muitas vezes eu atendo, né, meninas de 17 anos no consultório e que... eu brinco que as mulheres já queimaram o sutiã e estão aí vivenciando essa era de liberdade, né, de autonomia, e muitas mulheres ainda têm crenças de que mulher sem homem não vale nada, né? Então, não é aqui a gente criando comparação, mas é muito importante que nós, né, somos seres magníficos de infinitas possibilidades e estamos aqui para viver em plenitude. Então, chegando aqui, Ilana. Ei, Ilana, que bom que você está aqui. Então, gente,
mais uma vez eu estou voltando aqui, que nós estamos hoje falando, né, sobre as crenças e como que as crenças influenciam a nossa vida. E na verdade, gente, as crenças não só influenciam a nossa vida, as crenças criam a nossa realidade. Então é muito importante que você observe, né, o que você está falando constantemente, né, quais são as frases que você fala para você, né, quando você levanta, por exemplo, de manhã, que você se olha no espelho, né, observa isso, porque cada vez que você se olha no espelho, que você fala uma frase, ai, né, tô feia, tô velha, tô acabada, de alguma forma você está impregnando o seu sistema. E mais até do que a gente pensar nessa questão de crenças, de estar se reprogramando, é a questão da gente lidar com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso sistema de uma maneira amorosa, né, da gente ter realmente gratidão por esse corpo que a gente recebeu aqui, e por essa máquina, e que a gente pode estar reprogramando e programando para que nós tenhamos uma vida saudável, uma vida plena. E mais uma vez, né, eu quero lembrar, porque eu percebo que às vezes nas palestras que eu dou, muitas pessoas ainda acham estranho, né, essa questão quando eu falo nós criamos a nossa própria realidade. E em verdade que nós, né, somos filhos do Criador. Então, é nossa herança co-criar. Então, cada vez que eu observo, né, o que eu estou falando, as crenças que eu tenho, as impressões que estão no meu sistema, eu posso fazer escolhas. Então, é sempre importante você olhar realmente para a sua vida, para as áreas da sua vida que estão, né, se essas áreas estão bem, você tem boas crenças com relação a isso, ou você tem frequências, né, de elevação. Porque é muito importante se lembrar que tudo aquilo que de alguma forma nós queremos melhorar ou manifestar na nossa vida, ou queremos materializar, isso está numa frequência acima do que é que você está nesse momento. E o que é importante que a gente compreenda? Se você quer trazer uma nova realidade, você tem que elevar a sua frequência até essa realidade, porque uma realidade mais elevada, ela nunca vai baixar para chegar em você. E é por isso que a gente vê frases assim, aquele que muito tem, muito lhe será dado, e aquele que pouco tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, nós vamos trazer, eu estava falando, gente, que nós temos 4 níveis de crenças. E então eu falei do nível primário, que são as crenças que a gente cria ou recebe desde o momento da nossa concepção até o momento presente. Então é muito importante, né, aí as mamães que estão com bebês no ventre, que possam de verdade, né, trazer frequências elevadas, porque a criança já pode nascer, né, com frequências mais elevadas, se amando mais, se aceitando mais, e também ao que você está exposto, né, aos livros que você lê, aos filmes que você assiste, né, porque muita gente acha, não, isso é só filme. Ok, tem um enredo ali por trás, mas de alguma forma, quando você fica exposto a essas frequências, o seu inconsciente está aberto. Porque, gente, só 2% do cérebro, das informações, a gente consegue arquivar no nível consciente. O resto vai entrando no nosso sistema. Por isso aquela frase, diga-me com quem tu andas e te direi quem tu és. Né? E aqui vale muito mais do que só os amigos, vale tudo que você está se expondo. E isso faz parte, né, desse lugar de auto-amor, de autocuidado, de se ter em alta conta. Então, gente, se vocês quiserem começar a fazer as perguntas, eu estou aberta aqui para respondê-las e trazer, né, que vou continuando aqui, enquanto não chegam as perguntas, eu vou explicando mais um pouquinho. Pati, querida, seja muito bem-vinda também. Então, nós temos a nível genético, que eu disse, né, que a gente herda dos nossos ancestrais crenças de que a vida é dura, né, crenças às vezes de escassez, e a gente vai entender por que muitas vezes a gente sabota a nossa vida. Porque se a gente vem de uma família que tem crenças de muita escassez, né, de que a vida tem que ser dura,
Então, nós vamos fazer o quê? Quando a gente começa a prosperar, a gente tem a sensação, né, de que a gente está traindo os valores da família. Isso às vezes pode parecer bizarro, mas acontece, gente. A gente sabota a nossa vida por causa das crenças que estão impregnadas no nosso sistema. Se a gente tem crenças, por exemplo, né? A minha família tinha muitas crenças, né? Hoje eu falo tinha porque, na verdade, hoje minha família, muitas pessoas estão envolvidas também com o Theta Healing, então já mudando essas crenças. Mas basicamente, né, eu na minha infância recebi muitas crenças de que todo rico rouba, né, de que o rico é corrupto. E aí o que acontecia? Em muitos momentos que eu tinha oportunidades de mudar, né, a minha perspectiva financeira, eu sabotava. Eu não compreendia o que acontecia, mas o que acontece? O nosso inconsciente, ele é feito para nos proteger. A verdade, gente, é que a gente é muito amado, muito amado. Então, tudo em nós, todo o nosso sistema, ele foi preparado para nos proteger. Porém, o inconsciente, ele aceita tudo, ele não tem filtro. E é por isso que cada vez mais nós devemos criar essa conexão com a nossa consciência mais elevada, com o que a gente chama de eu superior, né, de desenvolver essa capacidade de autoobservação. Porque o inconsciente, se você tem uma crença, por exemplo, né? Todo rico rouba. E aí você vai você vai fazer um teste para ter um trabalho melhor. No momento que você vai fazer a prova e o seu inconsciente recebe, né? Tá chegando mais riqueza, é como que ele soa um alarme e ele fala, olha, a perspectiva aqui é que você pode virar ladrão, você vai ser corrupto. Então, ele breca, ele vai começar quimicamente paralisar o seu sistema e durante a prova você vai, às vezes, sabotar. Você vai marcar as questões erradas e você perde aquela oportunidade. Por isso, né, que o autoconhecimento é tudo, né? Já falava Sócrates lá, Platão, naquela época de conhece-te a ti mesmo. Isso é a chave, isso é o segredo. E por isso que é tão importante a gente se equipar hoje com essas ferramentas que nos possibilitam fazer essa reprogramação, né, a nível mental, a nível cerebral, de criar crenças que sejam positivas para a nossa vida. Então, como parar de se sabotar, de se auto-sabotar? Então, Marcela, o que é muito importante é você, em primeiro lugar, começar a ter consciência de que, por exemplo, essa área que você está sabotando, você pode começar, às vezes, a escrever o que você pensa. Qual é o pensamento que eu tenho sobre essa área? Dentro do Theta Healing, a gente trabalha com as leituras, né? Você vai fazer digging para cavar qual é a crença que está criando autossabotagem nessa área da minha vida. Então, quando você começa a ter acesso a essas crenças e você libera essas crenças limitantes e coloca crenças positivas, a perspectiva aumenta muito de você melhorar, né, naquela área. Por exemplo, eu vou contar para vocês aqui um exemplo que eu tive de uma pessoa que estava querendo fazer um concurso, né, para ganhar um salário melhor e ela foi me buscar numa sessão, né? E eu perguntei, o que te impede de conseguir passar nesse concurso? Quando eu faço essa pergunta é para saber, você está se preparando, você está fazendo o que deve para conseguir passar nessa prova? E ela falou, sim, eu sei a matéria de cor, né? Já tem um tempo que eu estou me preparando, mas quando eu chego na prova, eu simplesmente faço tudo errado, marco aqui, faço uma confusão na minha cabeça e acabo não passando. Então eu pedi para ela se imaginar, né? Então eu falei, então fecha os seus olhos, imagina agora que você passou nesse concurso, né? E que você agora está ganhando esse dinheiro, essa grana preta que você está querendo para sua vida, está se sentindo agora independente financeiramente. O que de pior poderia acontecer? E ela me respondeu assim, vou cortar relações com meu pai. E eu falei, mas como assim? O que você quer dizer com isso? E ela falou, porque a única forma que eu me relaciono com meu pai é através do dinheiro. Então eu perguntei para ela, mas você acha que isso é verdade ou isso pode ser só uma crença? Você acha que não tem a possibilidade de você passar nesse concurso e criar uma relação mais saudável? Ela falou, isso é possível. Então aqui a gente percebe que ela tinha essa crença
num nível muito inconsciente, né? De que se ela passasse, ela ia cortar relações com o pai. Então aí nesse aspecto, o que a gente faz no Theta Healing é fazer um comando, né, de cancelar essa crença e substituir com uma crença que seja saudável. E no caso, eu posso passar nesse concurso e vou criar uma relação mais saudável com meu pai. E a partir daquele momento, né, depois disso, ela conseguiu passar no concurso. Então isso é um exemplo para a gente ver que a autossabotagem quase sempre é uma dinâmica de tentativa de proteção do inconsciente para cuidar da gente, né? E esse autoconhecimento, ele vem para te apoiar. Por isso que é muito importante você se observar diante das situações e como você se sente, né? Quando você pensa nisso que você quer, seja num emprego, seja num amor, como é que é quando você fecha os olhos e pensa, né? Isso te traz uma sensação confortável ou isso te traz uma tensão, né? Isso, quando você vivencia uma tensão, isso quer dizer, né, que você tem crenças limitantes com relação àquilo que você quer, né? Por isso que às vezes a pessoa pergunta, nossa, mas por que, né, que eu quero tanto isso não acontece? Então, a chave é você buscar, né, pelo que realmente está impedindo você. Então, tem como acessar e reforçar o merecimento. Às vezes, acho que o meu inconsciente bloqueia o meu merecimento. Sim. Então, parece que tem umas perguntas antes aqui. Como aumentar a autoestima? Como aumentar a autoestima. Então, esse processo da autoestima é uma coisa que hoje está sendo muito falada, né? E às vezes, gente, é cruel, né? A forma como a gente se trata para entrar nesse lugar de autoestima. Eu acho que é muito importante a gente começar a investigar, né? Assim, o que é autoestima, né? Será que, tipo, a autoestima é eu ser melhor do que todo mundo, eu me colocar sempre lá o primeiro e aí... Caraca, né? Às vezes a gente se tratora, né? A gente começa a querer ser algo que a gente não é para poder, né, tá bem na fita, para poder ser aprovado. E aí hoje eu gosto de trazer muito, sabe, a perspectiva de autoestima e autocompaixão, assim, porque eu sinto que o caminho para você realmente se sentir confortável com você, porque eu acredito que a pessoa que tenha uma boa autoestima é aquela pessoa que já aprendeu a reconhecer o seu valor. E a reconhecer o seu valor não necessariamente por aquilo que ela produz, sabe? Por aquilo que o outro fala que ela é boa. Mas quando ela de verdade encontra essa clareza de se entender valioso pelo que ela é. Né? Se a gente pensa que nós somos uma centelha divina, né? Isso já deveria valer para a gente realmente se ter em grande importância. E o ponto que eu percebo é que se a gente não criar esse olhar de adulto, né, para nossa criança, porque na verdade esse lugar de autoestima é sempre aquele lugar da criança carente que está sempre querendo que alguém fale, você é lindo, né? E pode falar, milhares de pessoas podem falar, vocês sabem disso, gente, porque a gente tem pessoas maravilhosas, artistas de fama que se suicidam. E por quê? Né? O mundo todo tá aclamando essas pessoas, tá falando que elas são maravilhosas, mas ali dentro tem uma criança, né, que não houve um adulto, não teve um ser que sobreviveu a toda aquela, às vezes, a loucura que ela viveu na vida e que pôde acordar, porque é isso, gente, a gente precisa despertar, né? O que seria esse despertar? Esse despertar é encontrar esse lugar em nós que vai além de todas as nossas feridas, né? É muito importante a gente lembrar que o nascimento aqui nesse planeta ainda é através do trauma, né? Todo mundo nasce de uma dor e todos nós somos feridas, né? A gente vive as feridas e geralmente os nossos dons nascem da nossa ferida. O ponto é, se a gente tem um ambiente mínimo que dá uma possibilidade da gente transcender essa ferida, transcender essa dor, e nos conectar com quem a gente é de verdade, né? Então, o ponto da autoestima, eu acho que para começar a ter uma boa autoestima, a gente tem que começar com uma boa autocompaixão. O que seria isso, né? A gente ficar do nosso lado, porque o que eu vejo que em muitos momentos a gente se abandona, né?
A gente se abandona para ficar do lado de quem tá criticando a gente, de quem tá, às vezes, detonando a gente. Então, qual é o momento, né, que se o mundo todo estiver contra nós, a gente vai também ficar? Então, eu acho que criar essa possibilidade de existir, sabe? Eu tô falando muito hoje dessa possibilidade da gente se tornar autoexistente, né? E o que seria essa autoexistência? É a gente começar a criar uma perspectiva de dentro para fora, sabe? Que mesmo que uma pessoa olhe para mim e fala, você não vale nada, eu olho para ele e falo, ok, isso é opinião sua, mas eu tenho a minha opinião sobre mim. Não que isso é muito sutil, né, gente? Porque isso não quer dizer que eu não vá aceitar feedbacks, que eu não vá de verdade olhar, né, o que está acontecendo aqui dentro de mim. Porém, eu preciso ter um mínimo, né, desse lugar de estar realmente do meu lado, porque se não existir essa pessoa, esse adulto que se acolhe, olha, pode o mundo, você pode ficar famosa, pode todo mundo te achar maravilhosa, maravilhoso, que você não vai aceitar isso, né? Então eu sinto que essa perspectiva de começar a ter esse amor próprio, no sentido de quê? De olhar, olha o esforço que você faz, né? Tudo que você faz para ser uma pessoa boa, uma pessoa bacana, então começa a se valorizar com as pequenas coisas. E a gente sabe, né, que tudo que a gente foca aumenta, né? Se eu fico olhando só para os meus defeitos, cada vez é isso que eu vou ver mais e mais, né? Então é muito importante que eu comece a olhar para mim com as coisas que eu tenho conseguido melhorar, as pequenas coisas que eu vou... Isabela, que linda. Então, Isabela, pois é, né? Às vezes as minhas palavras são duras, né? Mas eu sinto que, na verdade, é duro, assim, eu vou falar do que eu sinto, né? Eu sinto que muitas vezes a verdade dói pra nós, né? Porque a gente se afastou tanto desse lugar de naturalidade, assim, de nos acolher e de realmente deixar entrar o que a gente precisa. Eu tenho olhado muito esse lugar, né, do que é o amor verdadeiro, né? Porque eu vejo que as pessoas estão criando muito essa ideia de que o amor, ele tem que ser bonzinho, né? Ele tem que ali agradar. E eu tenho percebido, assim, um crescimento, sabe, de mim, assim, com relação a algumas coisas que antes, às vezes, eu queria falar determinadas coisas, mas... E aí eu falava e as pessoas, às vezes, ficavam, né, sei lá, chocadas com o que eu estava falando ali. E eu percebo que muitas vezes eu deixava de falar e aí eu percebo que isso é desamor, né? Porque falar algo só para agradar e deixar a pessoa em zona de conforto, né? Eu, de verdade, eu não gosto, sabe? Eu falo para os meus amigos que falem para mim a verdade, mesmo que isso possa me doer. Na hora a gente pode ficar triste, pode ficar meio chateado, mas a gente dá uma virada e a partir daquilo ali a gente pode ressignificar a nossa vida. Então... O Cristina perguntaram sobre a questão do Theta Healing para fobias. Ok. O Theta Healing pode... o nome da pessoa. Então, né, perguntaram aqui, gente, a questão do Theta Healing para trabalhar com as fobias, né? O que é importante, gente, a gente lembrar? A fobia ou qualquer outra reação, né? Ou uma ansiedade ou mesmo uma depressão, geralmente é gerada... A fobia, você pode ter vivenciado uma situação, uma experiência que foi muito intensa, muito rápida e o seu sistema não deu conta de processar. Então esse material ele vai ficar presente no seu sistema, né? Tentando... uma saída, tentando encontrar uma saída. Então sempre quando tem um gatilho fora, né, tipo alguma situação que te relembra aquele trauma, aquele evento do passado, vai fazer com que toda, né, uma enxurrada de química aconteça e é como você vai experimentar isso nesse medo intenso. Então o que a gente pode trabalhar dentro do Theta Healing? Nessa frequência Theta, né, nós acessamos tanto o que a gente chama desse campo de infinitas possibilidades, quanto também nós acessamos o inconsciente. E é no inconsciente onde fica, né, esse trauma fica armazenado, como um material que está tentando se integrar ou achar uma saída para ser liberada.
E então no Theta Healing a gente pode dar comandos para liberar, né? Que a gente chama de como que para descriar esse bloqueio, toda essa energia, porque tudo é energia, gente, né? Então a gente pode ter uma energia que seja elevada, que está trazendo saúde, que está trazendo calma no sistema, quanto a gente pode ter uma energia que foi mal qualificada, né? E está trazendo essa sensação de pânico, essa sensação de fobia. Então a gente pode sim tratar a fobia através do Theta Healing. Tem mais. A Ariadne está perguntando alguma Tenho coisa fobia de assim, gato, muito complicado. A da Ariadne, que ela pergunta Várias como fobias. acessar e reforçar o merecimento. Às vezes ela acha que o subconsciente dela bloqueia o merecimento. Ariadne, criança. Tá, então vou falar, porque lá na frente a Ariadne perguntou também sobre o merecimento, né? Isso. Então, gente, esse tema do merecimento também é bem complexo, né? Porque a gente foi criado muito assim, você fez uma coisa bonitinha, então você merece uma balinha, né? Você merece passear, você merece sobremesa. E então, essa questão do merecimento, eu acho que quando você faz essa pergunta, seria, né, um merecimento intrínseco, assim, a tudo que é bom na vida, né? Eu acredito que simplesmente de existir, se a gente está dando o melhor que a gente pode, né, a gente deveria se sentir merecedor, mas muitas vezes não é isso, né, que acontece. E por que, né, que a gente não se sente merecedor? Pode ser que tenha essas crenças mesmo, né, que a gente armazenou ali da infância. Eu lembro, por exemplo, que eu tive um episódio na minha vida que eu estava começando, né, dentro dessa área terapêutica, e eu tinha feito um curso na Federal de teatro, né, e eu conversando com uma mulher lá, ela falou comigo, nossa, Cristina, a Leila Ferreira ia gostar de fazer uma entrevista com você e tal, manda pra mim, né, o seu release e tal. E aí, o que acontece? Eu fiquei de mandar esse release pra essa menina, e foi passando o tempo, e eu sabotando aquilo. E num determinado dia eu falei, cara, mas como assim? O que eu tô fazendo comigo, né? Uma entrevista com a Leila é tudo que todo mundo quer e eu tô aqui, né, me privando de aceitar esse apoio dessa menina. E aí eu telefonei para essa mulher e ela tinha mudado, né? Tinha mudado e eu perdi, né? Beijo, Janine, um beijo pra você também. Ela tinha mudado de cidade e eu perdi, né? Perdi a conexão com ela. E aí eu fui fazer um trabalho para ver por que eu tinha me sabotado, né? Então, naquele momento, eu percebi, né, numa sessão que eu estava recebendo, eu voltei lá na infância e vi um momento que eu estava brincando com uma boneca, né? E eu tenho uma irmã mais velha que veio depois de 3 homens, né? E ela não gostava de brincar de boneca. E eu estava ali brincando com a boneca. E então eu pintava o olho da boneca, fazia maquiagem na boneca. E a minha mãe pegou e chegou naquele momento que eu tava brincando com a boneca e pegou a boneca e puxou, né, da minha mão e falou: nunca mais eu te dou um brinquedo, porque você não merece. Todos os brinquedos que eu te dou, você destrói. E, gente, olha bem pra você ver, eu percebi que naquele momento eu continuava com aquela sensação, né, de que eu não merecia. E então, às vezes, o merecimento está muito relacionado com crenças. Então é importante você procurar investigar, né, essas crenças que podem estar influenciando você a não se sentir merecedora. É sempre muito importante trabalhar cavando, buscando, né, essas crenças aí que estão no inconsciente, e na medida que você libera essas crenças, você pode se sentir, né, com a sua frequência mais elevada e se sentir merecedora, né? Cristina, alguém falou sobre gratidão. Como lidar com a ingratidão? Que alguém falou como a gente deve trabalhar isso, né? A sensação que as outras pessoas estão sendo ingratas e tudo. Sim, então, gente, está sendo perguntado aqui, né, como lidar com a ingratidão, né? O que é a ingratidão? Bom, nossa, isso é complexo também de falar, né? Porque a gente pode pensar em 2 coisas. Se eu tô dando algo para alguém, né, nessa expectativa de que o outro também vai me agradecer, é importante a gente checar, né, o que é isso? O que é isso, né? Porque o que eu sempre trago, né, se vocês
de alguma forma escutam os meus podcasts, acompanham os meus vídeos, eu falo que nós temos 3 campos que a gente intercala o tempo todo na nossa vida, que é o campo do adulto, o campo da criança e o campo do pai, né? E o que seria isso? O campo do adulto, o adulto, ele está sempre se relacionando, né, nesse lugar de igualdade, nesse lugar de integridade, onde realmente eu dou para o outro, né, em igualdade. Eu não dou para o outro já pensando, fazendo uma barganha, né? Então aqui a gente tem que pesquisar o que é isso, né? Porque quando eu tô aqui identificado no campo do pai, que eu tô imitando um adulto, eu tô, na verdade, querendo salvar a outra pessoa para aprisionar aquela pessoa comigo. Então eu me coloco de superior. Então é muito importante, gente, a gente começar a observar essas armadilhas, né? Porque o outro, às vezes, que você acha que está sendo ingrato, pode ser que ele, na cabeça dele, ele pensa, pô, não te pedi isso, né? E, por outro lado, né, se a gente vivencia ingratidão, se sou eu que estou recebendo a ingratidão, né? A gente pode estar aprisionado aqui no campo da criança, que se sente vítima, né? E acha que nunca tem o suficiente e que alguém tem que me dar mais. E aí, essa perspectiva vai sempre fechando cada vez mais, né, a minha vida e vai me colocando num lugar que não me apoia, né, que não traz realmente uma perspectiva de melhorar a minha vida. Porque a gente já sabe, né, que a gratidão, ela realmente aumenta a possibilidade da gente atrair coisas boas na nossa vida, né? Quando a gente está se sentindo grato, então é isso. Se você fez e a pessoa ficou ingrata, gente, vira as costas, sabe? Porque tudo que a gente dá volta de qualquer forma, né? Então, o mais importante é que você, né, faça realmente o que você sente que tem que fazer, né? Então, é isso. Tem alguma outra pergunta aqui? Deixa eu tentar ver. Tem uma pessoa pedindo para repetir sobre os 4 níveis de crenças. Ótimo. Então, gente, né, nós estamos falando aqui das crenças e como que elas influenciam a nossa vida. Então, nós temos 4 níveis de crenças. Eu vou repetir, né, sobre esses 4 níveis. Eu comecei falando, a gente tem o nível central ou primário, que nós criamos crenças desde o momento da nossa concepção. Então, isso quer dizer que dentro do ventre, dentro da barriga da mãe, a gente está recebendo crenças, né, dependendo do estado que ela está vivendo, a gente tem crenças que vão impregnando o nosso sistema, depois durante a nossa infância, a nossa adolescência, até o momento atual. Então, tudo que a gente está vendo, tudo que a gente está recebendo, está nos influenciando. Depois nós temos crenças genéticas, que são crenças herdadas dos ancestrais, que passam através dos nossos genes. Nós temos crenças, né, que a gente chama crenças a nível histórico, né, que para quem acredita são crenças de vidas passadas, porque nós carregamos todos, né, no nosso DNA, essas crenças de múltiplas vidas, que nós, né, para quem tem essa perspectiva da multidimensionalidade, né, nós somos seres que sempre estamos entrando em vidas, em corpos, e muitas vezes isso vai estar, é como se fosse um chip, né, que a gente tem armazenado e que você carrega essas crenças de vidas passadas. E nós temos também crenças, né, que a gente chama de nível de alma. O que seria crenças a nível de alma? São crenças, né, que você vem repetindo ao longo de muitas vidas, e isso acaba impregnando tanto o seu ser que fica quase como se fosse uma característica. Mas por que isso não é uma característica, né? Se é uma crença limitante, se é uma crença negativa? Porque defeito não é característica do nosso ser, né? Defeito é defesa. Então, é muito importante que você entenda cada vez mais que as crenças podem ser reprogramadas, que a gente pode cancelar e substituir essas crenças. Responde a Nanda aí, que o curso de Theta Healing é dividido em módulos ou nesses 3 dias de curso a gente vê tudo? Tá bom. Então, Nanda, o curso básico de Theta Healing, você vai receber toda a estrutura que você precisa para aprender a reprogramar, né, o seu cérebro, a sua vida. Então, no curso básico, você vai já ter todas as ferramentas para você se trabalhar, para você trabalhar com outras pessoas, né, fazendo treinamento e trabalhar com outras pessoas e para se trabalhar. Depois você pode fazer o avançado, tem vários cursos do Theta Healing, tá? Mas o curso básico já vai te possibilitar trabalhar consigo mesma e reprogramar, né, o seu cérebro, a sua mente aí para se tornar uma pessoa
né, mais positiva, mais otimista e criar a vida que você deseja. Gigi. Então, pessoal, essa questão, né, das crenças, e que eu estava dizendo que as crenças não são só, né, o que a gente acredita, né, mas vai muito além disso. Por isso que é muito importante que a gente observe, né, esse inconsciente e aquilo. Janete. E Janete, quanto tempo, criatura, sumiu? Teve uma pessoa que perguntou qual é a diferença entre julgamento e crença. Isso, Tá bom, teve uma pergunta aqui também, gente. Qual que é a diferença de julgamento e crença, né? Bom, a gente está dizendo, né, que a crença, ela vai muito até onde que você aceita. Por exemplo, se você recebe um julgamento, né? O julgamento é algo mais mental e que você pode estar julgando o outro ou julgando a si mesmo. A questão da crença é tudo que de alguma forma você deixa entrar no seu sistema e aquilo você passa a acreditar, mesmo que não seja no nível consciente. Isso que é a diferença, né? A questão de você realmente aceitar aquilo, né? Aquilo, uma pessoa faz um julgamento de você, se você aceitou, aquilo virou uma crença. Mas no momento que a pessoa simplesmente falou e você escutou aquilo e soltou, pode ser um julgamento, mas não necessariamente é uma crença, né? Teve muita gente também que queria saber como quebrar as crenças, como cancelar. Sim, então, gente, tem, né, muita gente perguntando também como cancelar as crenças, né? Como quebrar as crenças. A gente tem vários modos, né? Que a gente pode fazer isso, né? Com o Theta Healing a gente faz isso de uma maneira instantânea, porque na frequência Theta a gente acessa tanto o inconsciente quanto esse campo de infinitas possibilidades. Agora, a gente sabe também, né, que a gente tem essa reeducação no sentido de você aprender a escolher os seus pensamentos, a pensar mais positivo, né? Então, uma reeducação. Na medida que você começa a criar esse observador, né, e tudo que a gente faz quando você começa a meditar, você expande a sua consciência e você vai começar a ficar mais consciente, né, do que você está pensando. Então, se no momento que vem um pensamento, você pode contrapor e sabe, naquele momento falar cancela, né, e traz uma frequência mais elevada, isso vai ajudar que você se coloque aí na sua vida de uma maneira mais elevada, mais positiva, e aos poucos você vai eliminando do seu sistema. O que é importante a gente lembrar? Que nós temos sinapses, né? O que seria? Neurotransmissores. Então, quando você tem um sentimento, um pensamento, você tem vias neurais que você está acessando, né? Então, quando você tem o mesmo pensamento, né? Se você tem um pensamento que é negativo, aquilo está o tempo todo voltando, porque você tem sinapses e você às vezes fica viciado em pensar de forma negativa e às vezes você nem percebe, mas o tempo todo você está diante da situação, alguma coisa ruim vai acontecer, né? Algo mal vai suceder. Então, o que acontece? Se você começa a observar isso e vai parando de nutrir aquilo, naturalmente você vai secando, você vai fechando essas sinapses. Essa é a forma de você fazer dessa forma mais tradicional, né? Com o Theta Healing você utiliza essa frequência Theta para poder extinguir, né? Você simplesmente fecha essas sinapses e abre outras sinapses que possam criar frequências que possam sustentar, né? Isso aí, bora aprender a cancelar. E a gente vai mudando realmente, né, a nossa vida. E é muito importante, gente, a gente ter paciência nesse processo, sabe? Porque nós ficamos sendo influenciados de fora para dentro durante muito tempo, né? Se a gente pensa nessa vida aqui, tudo que a gente foi recebendo, então o que é que a gente está aprendendo agora? De nascer de novo, né? Tem aquela frase que fala, para entrar no reino dos céus, você tem que nascer de novo. E esse nascer de novo é esse evento que eu estou chamando desse mago autoexistente, né? Dessa pessoa que é capaz de tomar tudo que está aí e começar a realmente transformar, fazer essa alquimia, né? Esse é o processo da nossa vida, é olhar para tudo que de alguma forma acontece, né, na nossa vida e usar isso de forma positiva. Então,
A Janete tá falando aqui que o Ho'oponopono ajuda a eliminar, né, esses pensamentos negativos. Exatamente, a gente tem hoje muitas ferramentas, né? E é bem interessante a perspectiva do Ho'oponopono, porque ele fala, né, que a gente já é iluminado. Na verdade, a gente quando nasce, a gente já tem tudo, né? Toda a bagagem que a gente precisa. A gente só precisa limpar, né, todo esse material que a gente agregou aqui no nosso sistema para a gente poder expandir o nosso sistema e deixar a nossa luz brilhar. Isso que eu acho que é importante, seja lá a ferramenta que você utilize, né? O mais importante é você estar criando essa frequência mais elevada para desfrutar da vida, né? Porque é para isso que a gente está aqui, para ser feliz, gente. É muito importante lembrar isso, né? Que às vezes a gente se esquece. A gente está o tempo todo focado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E muitas vezes a gente também está buscando muitas coisas e essas coisas chegam na vida da gente e a gente nem desfruta, né? Então é muito importante realmente a gente tá cuidando disso, né? Teve outras perguntas aqui. Qualquer pessoa pode fazer o curso? O Theta Healing é para todo mundo? Sim, então, o Theta Healing é para qualquer pessoa, né, que queira se cuidar. A gente fala que o único pré-requisito para fazer o Theta Healing é que você acredite, né, em algo que dá sentido à vida, seja em Deus, seja energia, seja amor, né? Se você acredita que você tem um aspecto mais elevado, né? É para você o Theta Healing. E é muito simples, né, o Theta Healing. A questão é você realmente praticar, receber essa ferramenta e utilizar, né? Deixa eu ver se tem mais outra aqui. A Bela, quem está perguntando, depois que é feita a sessão de Theta Healing, tem um tempo para que as questões tratadas façam efeito? Então, gente, tem uma pessoa perguntando aqui, né, que depois que faz a sessão de Theta Healing, se tem um tempo para que isso dê efeito na vida ou para voltar a fazer. Bom, eu vou falar de mim, né? Quando eu atendo uma pessoa com Theta Healing, eu vejo que a sessão ela tem começo, meio e fim. E na verdade eu vejo o resultado ali na hora. O que acontece? Quando a gente dá um comando, você vai ver que quimicamente você muda. Então, no momento que a pessoa está recebendo ali a sessão e que cancela uma crença e substitui, a pessoa sente que libera um material mesmo e uma leveza vem. Porque o que é importante a gente lembrar? Que as crenças limitantes, elas vão ficar no nosso corpo trazendo muita tensão. E no momento que você limpa, porque na verdade é isso, você dissolve, né? Você descria. Nesse momento você vai perceber que um relaxamento, uma expansão acontece de forma instantânea. Pelo menos na minha prática é isso que acontece. Então você vai perceber uma mudança praticamente instantânea, né? Eu vejo que é bem efetivo, assim, o tratamento do Theta Healing, a sessão de Theta Healing e o Theta Healing feito para você mesmo, você trabalhando você, que eu brinco, né, com os meus alunos, que eu falo que o Theta Healing não é pra gente trabalhar diariamente, é minutariamente, porque a todo momento a gente tá percebendo esse material subindo do nosso inconsciente e a gente pode estar mudando, né, essas crenças, mudando essa frequência e melhorando a nossa vida, né? Então, Nanda, vem fazer, né? Se você quer muito fazer, tá na hora, tá aí. Eu estava comentando na nossa última postagem que... E tem sorteio 50%. Então, gente, vocês também fazem uma frase criativa que a Conectar vai estar sorteando aí 50% de bolsa, né? Então, vamos já manifestar, vamos criar essa possibilidade aí na nossa vida. Elisa. Perguntas, alguma coisa? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Vê se alguém tem. Sim. Então, falando um pouco mais, né, sobre essa questão das crenças, eu acho que essa crença de que, né, eu até coloquei a frase para a chamada da live, gente, do Henry Ford, né, que ele fala que você tá sempre certa, né? Você tá sempre certo. Se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que você não pode, você não pode, né? É bem importante a gente começar a pensar no universo nessa perspectiva de quase como se ele fosse um eco mesmo, né? E às vezes isso assusta, porque isso traz, né, essa questão da autorresponsabilidade. Mas ao mesmo tempo é muito importante que
ao mesmo tempo que a gente tem essa autorresponsabilidade, a gente também vai trazer muito poder para a nossa vida, né? Inclusive, a última palestra que eu fiz, né? Bom, tá perguntando aqui, se eu só parar aqui, se conseguimos trabalhar com os filhos, sim, se eles derem permissão, né, gente? Todo no Theta Healing você vai ter que pedir permissão. Se os seus filhos te derem abertura para trabalhar, você pode trabalhar com seus filhos, com o marido, com a mãe, com todo mundo que trabalha com você aí, né? Então, eu estava dizendo que você, quando começa a trazer essa autorresponsabilidade, você vai trazer mais poder para a sua vida, né? Então, quanto mais você para de colocar esse poder na mão do outro, né? E traz esse lugar de que o que o outro falou, o que o outro fez que me afetou e qual é a crença que eu estou nutrindo aqui, né? E você começa a tomar essa responsabilidade, você vai liberando, sabe? Você vai ficando muito livre. Então, alguém me pergunta aqui, né, se a crença cancelada pode voltar. Então, gente, não pode não. Deixa eu explicar o que acontece. Isso é uma pergunta muito frequente, né? Quando você cancela uma crença, você simplesmente, né, descria aquela frequência e sempre a gente coloca ou uma crença elevada no lugar ou puro amor incondicional. O que a gente precisa saber? Que nós temos, às vezes, algumas situações que a gente fica recriando na nossa vida. E por quê? Porque a nossa alma acreditou que a gente tem um aprendizado com aquilo. Então, se você está percebendo que você cancela uma crença e a situação volta, é bom você perguntar qual é o aprendizado. Tipo, se eu estou vivendo rejeição na minha vida, né, eu estou sempre com essa crença que eu sou rejeitada, se está voltando isso, o que eu estou aprendendo com isso? O que eu estou desenvolvendo? E às vezes você fala assim, nossa, mas eu estou aprendendo a me amar. Eu estou aprendendo a ter mais discernimento, né? Para quem que eu estou realmente colocando a minha energia. E aí o que acontece? Você pode trabalhar com o comando de parar de aprender através do sofrimento, sabe? E substituir que você pode aprender a se amar sem necessidade de criar rejeição. Então é muito importante lembrar, gente, que na vida, assim, tudo que acontece tem um porquê, tem uma função e no final tá tudo perfeito, né? O mais importante é como que eu tô lidando com isso. E esse como que eu tô lidando com isso é que vai me dar mais poder ou que vai me escravizar, vai me fazer ficar me colocando de vítima e vivenciar a vida de uma maneira que não seja boa pra mim, né? Fala de novo sobre a frase. Tá. Tem alguém que quer saber se pode ser trabalhado em grupo? Então, gente, eu vou repetir a frase do Henry Ford, né, que eu acho que é muito importante, que ele fala o seguinte: você tá sempre certo, né? Se você pensa que pode, você pode. Se você pensa que não pode, você não pode, sabe? Eu acho que isso é uma frase que a gente tem que ficar trazendo sempre para nossa vida, para que a gente possa escolher qual é a perspectiva que eu quero, né? Porque se você tá lidando com a vida e lembrando que a vida é um eco e vai potencializar tudo que você acredita, né? Você precisa lembrar disso, que se você vai fazer alguma coisa e falar, não, mas eu não sou capaz, né? Você vai como que receber, não é capaz, não é capaz, não é capaz, e a sua energia vai baixar. E ao passo que você tá fazendo, às vezes, alguma coisa que seja nova, mas você fala, uau, isso pode ser uma aventura pra mim, eu vou aprender, né? Você expande a sua energia e provavelmente você vai criar, né, sinapses, relacionamentos, pessoas, livros, coisas que vão ajudar você a implementar aí essa nova perspectiva para a sua vida, né? Isso, muito legal. Eu sempre falo muito essa frase, né? Nós não somos seres humanos trilhando o caminho divino, né? Ao contrário, nós somos seres divinos trilhando o caminho humano. Isso é Teilhard de Chardin, gente. Eu escutei essa frase e eu tomei para mim assim. É algo que o tempo todo eu, né, fico repetindo. Para isso eu acho que aumenta muito a nossa autoestima, né? Lembrar que nós somos seres únicos. Pensa bem, gente. Eu vou trazer aqui, a gente já está finalizando aqui, né? Mas eu vou trazer a importância da gente se olhar nessa perspectiva de sermos únicos, né? Se você pensa aí, né, se encomenda um estilista famoso, um vestido que é único, né? Que só você vai ter. Você já parou para pensar o quanto que vale isso? Quanto que vai custar, né, uma peça dessa? E aí, se você pensa em você, nessa perspectiva de que você é um ser único, né? E é uma peça única aí do Criador de tudo que existe,
Eu acho que se de verdade, porque às vezes a gente fala muita coisa da boca para fora, sabe? O que eu sinto é que o que vai mudando realmente a nossa vida é a capacidade da gente viver na prática tudo que a gente recebe. E isso eu acho que é gratidão, sabe? Andar o que a gente fala, né? Eu fiz muito trabalho com índio, eu aprendi muito com eles, né? Que a gente precisa andar o que a gente fala, senão a gente vai ficando aí como se fosse uma biblioteca ambulante, né? Repetindo um monte de coisa que a gente não usa nada. Então que a gente possa hoje, né? Levar agora para o sono, né? Durante a noite, deixar ecoar, eu sou um ser único, né? Eu sou uma peça única, feita dessa divindade. E que a gente possa de verdade deixar isso entrar, né? Todo mundo que me acompanhou aqui, né? Que possa receber esse puro amor incondicional aí a partir do 7º plano, a partir do Criador, né? Que a gente possa entrar nesse lugar, a gente se aceitar como a gente é. Reforço da frase para colocar para ganhar a bolsa e do curso, não sei se é. Então, gente, vocês mandam aí a frase, né? Para vocês ganharem a bolsa aí de 50% para o curso agora de sexta-feira, né? Espero que muitos de vocês se sintam chamados aí, que vocês se chamem também, né? Porque muitas vezes a gente tem oportunidades na vida e a gente precisa falar sim, né? E se a gente fala sim, a gente abre os caminhos para que isso se manifeste, né? Então... Isso, já dá uma última chamada para o curso. Então, gente, fazendo aí a última chamada, né, para o curso que começa agora sexta-feira. E quem tiver interessado pode mandar para o E, mais uma vez, quem tiver interessado, manda a frase para ganhar 50% de bolsa, né? E vocês podem também entrar em contato aí com a Sandra, da Conectar, e colocar suas possibilidades. É sempre importante lembrar, né, que é você quem decide se você quer realmente fazer. Eu vou dar o meu melhor, né, para quem me conhece, já está me acompanhando, sabe? Depois a gente vai ter grupos para estar praticando. Eu acho que é importante isso. E... Cristiana, para quem nunca fez, conta como é um pouquinho a primeira experiência com o curso DNA Básico. Então, gente, a gente já está finalizando aqui. Eu quero trazer para vocês o que seria a primeira experiência com o Theta Healing básico, né? Você vai aprender a entrar nessa frequência Theta. Nós vamos aprender uma meditação que é muito simples, muito prática. E quando você entra faz essa meditação, você já vai estar acelerando, ativando muito essa capacidade de autoobservação, de intuição, né? E durante o curso, nós vamos aprender a cancelar crenças, substituir, fazer downloads, né? Tipo, trazer mesmo frequências mais elevadas para impregnar o nosso sistema com essa possibilidade de mudanças que a gente quer realmente ver na nossa vida. Nós vamos aprender a falar com o anjo da guarda, nós vamos ativar o que a gente chama de DNA, né? Que seria abrir essa perspectiva de nos conectar mais profundamente com o mestre interno dentro de nós e expandir muito as nossas potencialidades, né? É muito importante a gente lembrar que nós somos seres magníficos de infinitas possibilidades. E o nosso cérebro, gente, é plástico, né? Ele pode ser expandido. É muito importante que a gente traga esse autocuidado e use realmente todas essas ferramentas para melhorar o nosso sistema, né? Então eu espero vocês na sexta-feira, né? E mandem a frase aí, mandem também as pessoas que vocês conhecem. Tá mandando essas frases aí? Nos comentários, onde deve ser colocada a frase. No último post do Conectar. Então, gente, vocês coloquem a frase no último post da Conectar. Que amanhã Ok? Amanhã a gente vai dar o resultado. Amanhã já sai o resultado aí para todo mundo. Então. Gente, e se vocês puderem, me sigam lá no meu Instagram, Cristina Camargo BH, tá bom? Sigam aí a Conectar e o meu Instagram é Cristina Camargo BH. E o meu site é cristinacamargo.org. Gratidão e até sexta-feira. A gente tem 1 minuto aqui para cair. Muito obrigada a todos vocês, né? Espero que vocês possam deixar todo esse conhecimento, esse pouquinho que eu trouxe para vocês aqui, ecoar aí dentro de vocês e lembrando, né? Vocês são seres divinos, né? Trilhando o caminho humano. Não se esqueçam disso. Então, acolham sua humanidade, trabalhem com compaixão, no sentido de se perdoar, isso é muito importante, né? Exija menos, desfruta mais da vida, isso é o mais importante, né? Porque ela passa rápido, curte aí as pessoas, as suas relações, tá?
E é isso, gente. Uma boa noite para todos. Gratidão aí, Janete, Elisa, Isabela, Jana. Uma delícia, gente. Tereza, Jaqueline. Vamos terminando já. Gratidão. Isso.